noite. Na pior crise desde a Grande Depressão de 29, os Estados Unidos se preparam para mais um mandato de Barack Obama. O desemprego melhorou, é verdade, desde o início do governo Obama, mas permanece alto, em 7,9% da população economicamente ativa, o que quer dizer milhões de americanos desempregados ou subempregados. O crescimento econômico, devagar e frágil, 2% no terceiro trimestre. Obama prometeu elevar os impostos das grandes empresas para ampliar ainda mais a rede de proteção social aos americanos desempregados ou subempregados. Obama reeleito facilita ou dificulta ainda mais a recuperação da economia americana? Tema do Fala Sério desta segunda-feira, que recebe o professor economista da Fundação Getúlio Vargas, Evaldo Alves. Professor Evaldo, boa noite. Boa noite. Professor, o senhor estava torcendo para o Obama ou estava torcendo para o Romney? Claro que a torcida era para o Obama, mas eu tenho certeza que agora sim ele vai enfrentar um grande desafio. Esse vai ser o mandato do grande desafio do Obama. É mesmo? Porque as dificuldades, os problemas e as decisões que ele terá que tomar vão ser muito mais críticas do que foram no primeiro mandato dele. Com uma dificuldade grande também, né, professor? Porque ele pode ter um bom senso e uma competência ímpar na elaboração de medidas que, de alguma forma, fortaleçam a economia americana, mas é o berço da democracia ali, hein? Ou a maior democracia do mundo, talvez, nos Estados Unidos. Ele precisa de ter a aprovação no Senado, precisa ter a aprovação na Câmara. Como é que você vê, em função disso, as dificuldades de Barack Obama nesse segundo mandato? Na verdade, os Estados Unidos é um país presidencialista, portanto, o presidente conduz a política, implementa. Agora, eles têm uma tradição de um forte Congresso. Democracia, isso, não é? Faz parte do jogo da democracia. Agora, ele vai governar com uma maioria no Senado. Ele, inclusive, conseguiu ampliar essa maioria democrata no Senado. No entanto, na Câmara dos Deputados, ele está em minoria. Isso significa que ele vai ter que negociar muito. A implementação das medidas vai passar por negociações difíceis, até por conta dessa minoria que ele tem na Câmara dos Deputados. Esse filme nós conhecemos, foi daí que veio o Mensalão, não é isso, professor Evaldo? Agora ele vai ter que ter uma solução mais ética, não é? Mais de acordo com os parâmetros da democracia, para resolver os problemas americanos que são graves. Do ponto de vista democrático, do ponto de vista eleitoral, a gente pode dizer que o Obama foi um sucesso. Aliás, ele é um homem intelectualmente sofisticado. Basta ver até o resultado das eleições. Os Estados Unidos é uma democracia respeitada, tradicional. No entanto, lá o voto é indireto. Quem elege o presidente são os delegados. Distrital. Eu gosto disso, viu, professor? Eu gosto No entanto, se a gente olhar a votação do Obama, a gente vai verificar o quê? Por isso que eu digo que ele até por esta razão a mais, em outras medidas ele também demonstra essa sofisticação. Ele foi bem votado aonde? De saída na Califórnia, que é o maior colégio. São 55 votos dos 538. Ele também foi bem votado no segundo maior colégio, na Flórida. Ele ganhou também no terceiro maior colégio, que empata com a Flórida, que são 29 votos. Quer dizer, nos grandes estados que tem mais delegados, e mesmo ali na Pensilvânia, que tem 20, no Illinois, que tem 20, depois são estados com menos delegados. Então, a gente vê até que teve uma estratégia. Ele buscou
obter o apoio e ter mais votos, ganhar a eleição nos estados que tinham mais delegados. E a gente vê que o Romney ficou com o quê? Com o meio dos Estados Unidos e o Sul. Então, isso dá legitimidade. Ele ganhou com 332 votos desse colégio e o Romney ficou com 200 e poucos votos. Nessa articulação política, você acredita que isso possa fazer uma diferença, é isso? Bom, o Obama, ele não vamos esquecer que antes dele ser presidente, ele era senador, tá certo? Quer dizer, ele conhece o jogo político, a negociação e etc. Agora, a dificuldade está em que essa negociação, essa discussão, esses problemas que ele vai ter que resolver, passam por questões de princípios, sobretudo para os republicanos e até alguns democratas. Por exemplo, a questão do equilíbrio orçamentário, ele vai ter que passar isso. Os Estados Unidos hoje estão num despenhadeiro, num precipício fiscal. O tal do abismo fiscal que eles falam lá. Tá? Pelo excesso de endividamento. Exatamente. Eles têm uma dívida que já está igualando o produto interno bruto americano. Quase 100% do PIB, é? Significa... O teto subiu 102 vezes. Exatamente. Da dívida. Significa o quê? Uma dívida de 15 trilhões de dólares. Só para ter uma ideia, o Brasil tem qualquer coisa parecida com 2 trilhões de produto interno bruto, produção de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A dívida deles é de 15 trilhões de dólares. Eles vão ter que renegociar, porque agora já bateu no limite de novo. Essa é uma discussão, porque eu estou falando que é preocupante para ele vai ter que um grande desafio. Ele vai ter que resolver isso até fevereiro, porque lá tem limites, né? Essa discussão tem que ser retomada, vai ter que resolver em fevereiro do ano que vem. Portanto, ele tem pouco tempo até para resolver essa questão fiscal, da governabilidade, da administração. Agora, não basta isso. Os Estados Unidos estão ficando semelhantes aos países latino-americanos, semelhantes ao Brasil. Por quê? Hoje em dia, a população quer uma grande realização do governo. E o Obama ainda não demonstrou isso. Nem pode. Numa situação de crise dessa, mas a expectativa da população é de que ele apresente essa grande realização. E até agora, claro, ele tem a justificativa com esse endividamento, com essa crise mundial. O país crescendo pouco, não tem como, não é tão fácil isso. Mas ele vai ser cobrado por isso, de fazer uma grande obra, algo que marque a sua administração. Ele tentou fazer isso com aquele plano de saúde dele. Mas foi muito criticado. Por quê? Nos Estados Unidos, eu sei que para muito brasileiro isso soa como extremamente estranho. Nem todo mundo tinha direito a um plano de saúde ou um tratamento de saúde. Coisa que é trivial aqui. A gente pode criticar, tem muita coisa para melhorar, está muito ruim, precisa melhorar, mas de todo modo você vai para a fila, você deita na maca, mas de todo modo você tem o direito de atendimento. Não tinha. E ele fez esse plano, imaginando que essa fosse a grande marca do governo dele. No entanto, ele passou a ser extremamente criticado porque isso era uma intervenção muito grande do governo no setor da saúde. No setor da saúde e na atividade econômica. Então, o que seria a grande marca, para alguns isso é considerado como positivo, mas ele vai ter que ter uma segunda grande marca, o desafio. Ele vai ser convocado a isso, ele vai ser cobrado por isso nesse segundo mandato dele. O senhor acredita que ele tenha sido reeleito agora para o povo, ok? Nessa expectativa de uma grande obra, a que o senhor atribui a vitória de Barack Obama? Bom, aí a gente tem que descer aos números, né? Ver quem votou nele. E é interessante observar quem votou majoritariamente no Obama. Em primeiro lugar, os jovens. Jovens menores de 30 anos. De 18, portanto, a 29 anos. Tá. Nesse grupo, ele teve uma votação de 60%,
Quer dizer, o que ele ganhou de votação aí compensou eventuais perdas em outros segmentos, tá certo? Esse em primeiro lugar. Segundo lugar, as mulheres. As mulheres votaram em torno de 55% no Obama. Quer dizer, ele foi um candidato que teve apoio das mulheres nos Estados Unidos. E também das minorias. Além dos afrodescendentes, que votaram 93% nele. Claro. Tá certo? Os hispânicos também votaram em mais de 60% no Obama. Portanto, que conclusão a gente tira? O Obama foi eleito pelos jovens, pelas mulheres e pelas minorias. Isso conseguiu fazer essa diferença na votação dele. Portanto, ele vai ter que ter uma agenda, ele já teve. Uma agenda diferenciada para esses segmentos, para esse segmento, direcionada a esses segmentos. Eleitores. No entanto, isso vai criar um outro desafio para ele, vai ficar numa dúvida shakespeariana, porque passou um pouco a mensagem de que ele não era muito favorável à atividade empresarial. Isso ficou um pouco no ar e ele vai ter que desfazer isso nesse segundo mandato dele, até para a economia voltar a crescer. Isso porque no confronto com Romney você tem no Obama um fortalecimento do Estado, não é? Da atuação do Estado, enquanto para o Romney era uma coisa mais das empresas, é mais mercado. Seria isso? E também isso, e de outro lado, a questão tributária. O Bush, o antecessor dele, deu uma isenção fiscal, uma isenção tributária para os ricos e alta classe média. E ele falou, não, vou acabar com isso. Justo. Agora, tem um detalhe, ele vai ter que passar isso pelo Congresso. E é interessante, e aí que está o desafio. Essa lei que o Bush passou, ela tem prazo. Está entre aquelas coisas que vencem o ano que vem. Ele vai precisar ou prorrogar ou negociar, ou a lei cai. Não, ele tem que aumentar o imposto. Porque como é que ele vai enfrentar o abismo fiscal se você aumenta o gasto social? O governo, para aumentar o gasto social, ele tem que ter... Receita, imposto. De que forma Barack Obama pode fortalecer o mercado de trabalho na medida em que prioriza o Estado enquanto gestor? Não existe aí uma contradição? Rapidinho, eu volto depois do intervalo, rapidinho. Você que acompanhou as eleições americanas, não é? A reeleição de Barack Obama teve a oportunidade de perceber que um dos principais temas nos debates que foram feitos entre os dois candidatos, o republicano e o democrata Obama e o republicano Romney, nós tivemos como presença maior o mercado de trabalho. Isso porque o desemprego nos Estados Unidos está muito alto, batendo aí a casa dos 8%, 7,9%. Nós estamos tentando entender de que forma a reeleição de Barack Obama consegue fortalecer ou não a economia americana. Nós estamos recebendo o professor economista da Fundação Getúlio Vargas, Evaldo Alves. Professor, na medida em que Barack Obama ele tem uma gestão mais forte no Estado, em detrimento de mercado, que é o grande diferencial entre republicanos e democratas, não é? De que forma Obama pode aquecer o mercado de trabalho se ele vai tributar mais as empresas? Esse vai ser o grande desafio dele, é o desafio fiscal. Porque ele tem a necessidade de estimular a economia, a produção, a atividade. Nós fizemos o contrário, não foi? Nós reduzimos o imposto, IPI, por exemplo, no setor automobilístico, porque tem uma cadeia forte, e Obama tem como roteiro de gestão exatamente o contrário. E ele tinha embutido lá, que já vinha de algum tempo,
pouca gente, até a mídia, não observou isso. Entre os benefícios que o governo americano dá, está uma de exoneração de folha. O governo também faz isso, o governo brasileiro também faz isso. Muito bem, isso é saudável, porque eu tiro o encargo da folha de pagamento trabalhista para a empresa ter mais recursos. Só que as leis nos Estados Unidos são diferentes. Aqui também às vezes tem isso, tem um prazo. O ano que vem vence isso daí. Essa desoneração de folha que lá são 116, se eu olhar o orçamento norte-americano, orçamento fiscal, eu vou ver que são 116 bilhões de dólares. Meio produto bruto argentino, né? Que deixa de arrecadar? Que deixa de arrecadar. Então, eles vão ter que renegociar isso também. Porque vai precisar de dinheiro. Portanto, eu estou dando muita ênfase a essa questão fiscal. Sim, é o precipício fiscal, como eles estão dizendo nos jornais, lá na mídia, lá. Eles vai ter que resolver isso. Só que a economia não vive apenas em função de governo. Ele vai ter que criar mecanismos de incentivo, de fazer com que as empresas possam crescer. E o governo americano tem uma dificuldade. Certamente o Obama, se soubesse um dia o que é um BNDES, ele ia morrer de inveja, porque não existe isso lá, tá claro? Não existe para a sorte do contribuinte americano e para a azar do contribuinte brasileiro, não é? Não tem um banco de desenvolvimento para o crescimento econômico. Portanto, ele tem que usar outros mecanismos para incentivar a economia. O BNDES hoje foge muito dos seus objetivos sociais. E isso me intriga um pouco, a utilização do BNDES, professor. Mas você tem razão. Sem dúvida nenhuma, é um aliado importante. Então, fica o desafio do quê? De deixar prosperar aquela economia, sobretudo ali na costa do Pacífico dos Estados Unidos. Estou falando a Califórnia, estou falando Oregon, estou falando do estado de Washington. São aqueles estados que dão para o Pacífico, dão frente para o Pacífico. E é ali que estão, não vou fazer o merchandising, mas estão as grandes empresas de tecnologia de informática dos Estados Unidos, são as maiores do mundo. É ali que se gera muita riqueza americana. Só que os Estados Unidos não podem ver somente da tecnologia de informática, da microeletrônica. Sim, isso ajuda fantasticamente a economia norte-americana. A indústria de armas. Eles precisam também incentivar a própria indústria automobilística de autopeça deles, que já estão perdendo esse mercado. Hoje o maior produtor de automóveis do mundo é a China, não é os Estados Unidos. Verdade. E não podemos esquecer que o Obama vem de um estado, Ohio, tá certo? Que foi um grande produtor de automóveis, juntamente com Michigan, tá certo? Que são estados que estão naufragando do ponto de vista desse tipo de produção. Tem que haver mecanismo, tem que buscar incentivar outro tipo de indústria que possa ou substituir ou competir, pelo menos em parte, nessa área. Fazer uma parte do processo nos Estados Unidos. Tem que ter um fortalecimento do setor industrial. Essas regiões, ele vai precisar buscar, em termos técnicos, são chamados produtos do eletromecânico, indústria de automóveis, de eletrodomésticos. Tem uma cadeia forte, não é? Mas que cada vez mais uma parte da produção vai para os países emergentes, tá certo? E, sobretudo, a China. Portanto, o Obama também vai ter que, logo que tomar posse, e eu estou apostando que isso vai acontecer, ele vai ter que sentar com o novo presidente chinês. Que nós temos agora também, não é? Estão em processo de eleição lá, de mudança de poder. É isso aí. Agora tudo na semana passada, é verdade. E hoje não podemos esquecer que os Estados Unidos, ele não é propriamente um país desvinculado, a maior potência. Hoje existe uma figura criada por um professor da Universidade de Harvard, o Niall Ferguson. Não existe os Estados Unidos ou a China, existe a Chimérica, que eles chamam. São países tão interligados, sem dúvida, cujos interesses são tão sem dúvida interligados que nada no mundo pode ser resolvido sem se consultar
a Chimérica, tá claro? E na China está acontecendo exatamente a mudança de poder. Portanto, da mesma forma que a presidente brasileira, tão logo tomou posse, foi à China, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, Obama terá que fazer a mesma coisa para combinar, para discutir, ou como dizia o Garrincha, combinar com os homens, tá certo? Como é que vai ser esse jogo? Porque hoje os Estados Unidos dependem muito. É claro que não é uma relação só de um lado. A China também depende muito dos Estados Unidos. Então, o sucesso da economia americana passa também por aí. E sei que a essa altura muita gente pode estar se perguntando, pô, e nós? Nós aqui na América Latina. Nós aqui na América Latina vamos identificar o impacto dessa reeleição de Barack Obama depois do nosso intervalo, que é rapidinho, e você segura aí que eu estou voltando, tá? Barack Obama ganhou mais um mandato de 4 anos na presidência dos Estados Unidos. Para nós brasileiros, o que significa isso? Estamos recebendo o professor economista da Fundação Getúlio Vargas, Evaldo Alves. E aí, professor? E eu com isso? Essa é uma bela pergunta e pergunta que também o Obama deve estar pensando e se preocupando. Não é a maior preocupação dele, certamente. Dos emergentes, o Brasil, sem dúvida. O Brasil não é o mais relevante. Entre os emergentes, ele tem mais negócios, mais interesses, portanto, mais pressões em relação à China, em relação à Índia. E a Índia tem desdobramentos até não só econômicos, como militares ali, o Paquistão. Sem dúvida. Mas a América Latina, no primeiro mandato dele, a América Latina foi deixada para um segundo plano. No entanto, isso não pode, diante dos interesses americanos, permanecer assim. Por quê? Os Estados Unidos não é o nosso maior parceiro comercial mais. Verdade, agora é a China. Nosso maior parceiro é a China. Portanto, até para uma disputa de espaço, uma disputa comercial. De restabelecer esse primeiro lugar na parceria comercial. Ou não perder. Se eu pegar os números, a gente vê que os produtos americanos aqui estão perdendo espaço e quem está ganhando espaço é a China. A China, a Índia também, lentamente aumentando. Vamos lá. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Portanto... Isso é recente, né, professor? Que os Estados Unidos deixaram de ser o nosso maior parceiro comercial. É recente. Isso não tem 2 anos, está claro? É verdade. Então, mas calma lá, é algo que está aí. Já é realidade. É realidade e os Estados Unidos precisam do comércio, não é? Para fortalecer sua economia. Tem um aspecto que ainda muita gente não está atenta para isso, mas existe na América Latina também uma disputa de hegemonia política e um pouco comercial. Estou falando do Chaves, estou falando da própria Argentina, que está seguindo um caminho mais populista. Isso está levando a que eu possa ter crescentemente na América Latina um desafio para os produtos, para o comércio e para os interesses norte-americanos. Portanto, nós estamos trabalhando com barreiras também comerciais, né, professor? No sentido do fortalecimento da indústria nacional. A Argentina, por exemplo, fechou muito sua economia. O Brasil também fechou bastante a sua economia, com aumento de imposto. Então, a gente começa a ver, em virtude da crise, em decorrência dessa crise mundial, que não afeta somente nós emergentes, acaba afetando até de uma maneira mais contundente os desenvolvidos. A Europa, claro, em segundo lugar os Estados Unidos, mas numa época de crise, a história já vem mostrando para a gente isso faz muito tempo, em momentos de crise as economias tendem a se fechar. E
Por conta disso, o Brasil se fechou um pouco dentro ainda das regras da Organização Mundial do Comércio. Com respeito, sem dúvida. Não houve perfuração de tarifa, aumentar fora do parâmetro. Sem dúvida. No entanto, mostra um certo fechamento desse país. Por mais uma razão, esse desafio para o Obama está aí na frente dele. E tem um detalhe. Ele não mexeu, por que ele não tocou nisso até agora? A população norte-americana não gosta desse tema. Discutir, ampliar, negociação com outros países, parcerias desse tipo a nível governamental, eles se sentem como uma ameaça. Mas ele vai ter que enfrentar isso se não quiser perder a supremacia ou algumas vantagens da economia norte-americana. Por essa razão é que esse segundo mandato dele, obviamente é uma vitória, foi uma vitória política, ninguém nega isso. Do lado social, ele fez o plano social dele, tudo conta a favor. Ele até aumentou o número de senadores a favor, mas ele vai ter uma série de desafios que são muito mais difíceis de ultrapassar do que no primeiro mandato. E tem mais, vai exigir dele, não estou dizendo que ele não esteja aparelhado para isso. Ele é uma pessoa muito bem formada. Sem dúvida. Muito capacitado e não só estudou, mas ele, na vida política dele, teve esse vida pública, exercício. É verdade. Ele é um bom negociador, mas ele vai ter que calçar as sandálias da humildade, ir à negociação. Um rock and roll. E ir às negociações. Grande parte, dá para facilmente prever, grande parte do segundo mandato do Obama, ele vai gastar negociando essas questões internas, do orçamento, do equilíbrio fiscal e, sobretudo, as questões externas de um mundo que começa a mudar muito. E, sobretudo, a ameaça não vem da Europa. O diplomata norte-americano tradicionalmente estudou a vida inteira dele o quê? O grande desafiador, a potência econômica norte-americana seria quem? Estaria na Europa. Esses livros podem ir para a prateleira, tá certo? Porque o grande desafio hoje vem dos emergentes. E vem dos emergentes não é só apenas a China. Na área de tecnologia de informática, nós temos a Índia, que é um grande país nessa área. Na área de fármacos, a Índia está crescendo muito, ninguém está observando isso, não apareceu no radar isso, mas já está crescendo muito. Portanto, e não vamos esquecer que os Estados Unidos é o terceiro maior produtor de fármacos do planeta. Verdade, então, verdade. Os Estados Unidos vai estar sendo desafiado, vai ser desafiado, sobretudo em alguns campos, pelos emergentes. E na área, e o Brasil onde que entra nesse contexto? Na área do agronegócio, na área de alimentos. Não vamos esquecer que os Estados Unidos ainda é o maior produtor de trigo do planeta, tá claro? É um grande produtor agrícola. Então, ele vai ter que negociar com o Brasil essa questão. Uma presença no mundo agrícola. E essa presença que é mais complexa hoje. Por quê? Não se trata de produtos brasileiros contra produtos norte-americanos. É uma negociação mais complexa. Por quê? Porque hoje eu tenho produtores brasileiros que estão nos Estados Unidos. Na área da carne, a gente vê isso claramente. A internacionalização de empresas brasileiras, sem dúvida. JBS, na área de cítricos, sem dúvida, eles também. São empresários lá também. Sem dúvida. Então, é uma negociação muito mais complexa. Tem uma sinergia hoje muito mais forte, né, professor? Portanto, é uma negociação complexa. Não é mais A contra B, como era no passado. Hoje, eu tenho uma série de fatores, um grupo grande de agentes econômicos disputando suas fatias e algum desses agentes, muitas vezes, tendo interesses duplos ou divergentes. Produz aqui, mas produz lá também. Vai ter que se chegar ao equilíbrio. E os Estados Unidos, se quiser manter parcela da supremacia deles, economicamente falando, vão ter que negociar estas questões. Isso vai tomar certamente o segundo mandato. A indústria de armas hoje tem que significado?
para a economia americana? Hoje é uma grande indústria, e não só uma grande indústria, como sempre foi, mas tem o seguinte, em termos de sofisticação. Ela já foi maior? A importância já foi maior? Já foi maior, só que a diferença, na indústria de armas acontece o seguinte, o diferencial deles é tão grande, quer dizer, eles são os maiores, mas muito maiores. Portanto, o diferencial, quer dizer, eles Mas uma guerrinha não ajuda, como sempre ajudou, o fortalecimento da economia americana? Por isso que os Estados Unidos, de alguma forma, estão sempre em guerra em algum canto do mundo? Só que tem o seguinte... E não é do perfil Obama, não é? Não é do perfil Obama, mas essa indústria também tem a sua segmentação. O grande produtor de armas para as pequenas brigas é a Rússia. Não existe briga no planeta que não tenha aquela metralhadora. Verdade. Está aí a Síria, que está sendo, sem dúvida nenhuma, qualquer briga alimentada pela Rússia. Qualquer disputa no planeta, que não seja entre os grandes, vai contar com armamento desse. A Rússia hoje Portanto, é um mercado também em mudança. Portanto, por essas e outras razões, todas essas questões devem ser negociadas. Aquela grande disputa de foguetes acabou, praticamente. Hoje, foguete se transformou numa afirmação de capacidade científica nacional. Eu tenho que ter para mostrar satélite, que sou bom. Lançar satélite. Acabou. Não mais com uma forma, antes, na Guerra Fria, que era para destruição, o risco até de destruição do planeta. Portanto, os Estados Unidos vão ter que fazer essa negociação, e uma negociação que não vai ser fácil, porque os interesses estão se reacomodando. Vamos ver uma coisa, na área comercial na América Central, no Caribe, ele passou grande parte o que ali na América Central e tentando no Caribe aumentar a influência, porque o Chaves investiu muito ali. Não vamos esquecer que o Mercosul, sob essa ótica, é uma contraposição à negociação em bloco dos Estados Unidos. Portanto, nós precisamos preservar de uma maneira muito inteligente fortalecer, inclusive, porque o Mercosul agora, caso com essa contrário, coisa do Paraguai, com a entrada da Venezuela, a coisa ficou bem esquisita, né, professor? Caso contrário, a gente pode sofrer um fracionamento e um enclave dentro do Mercosul que nos enfraqueceria do ponto de vista comercial. Portanto, todas essas questões passam por esse ente central que é os Estados Unidos na economia mundial. Agora, nós temos como um dos grandes desafios a questão Irã, não é? Que também Romney tinha uma tratativa bem diferente da de Obama. O que o Irã significa hoje para a economia americana e para o segundo mandato de Barack Obama? Rapidinho, eu volto. Que a indústria de armas nos Estados Unidos é poderosíssima, inclusive no fortalecimento de toda a economia americana, é indiscutível, não é, senhores? Agora, que houve uma perda de importância também desse setor da indústria é fato. E nós temos como um dos grandes desafios em política externa desse novo mandato de Barack Obama, a questão do Irã. O que isso significa para o mundo e o que significa isso para os Estados Unidos e para a economia americana? Irã. Estamos recebendo o professor e economista da Fundação Getúlio Vargas, Evaldo Alves. Vamos lá, professor. Irã. Bom, o desafio do Irã é que, de um lado, está ali se armando de equipamentos nucleares, mas não podemos esquecer que é um país que fornece petróleo para a Europa. Então, é algo também, isso é um fato que tem que ser conduzido de uma forma bem negociada. Caso contrário, nós não teríamos um desequilíbrio no mercado de petróleo e também um risco de um desastre nuclear que não interessa também a ninguém. Para nós finalizarmos,
Oportunidades para o Brasil? Essa reeleição de Obama, de alguma forma, contribui para isso? Oportunidade de negócio, business, enfim, intercâmbios? Na verdade, facilita. Facilita porque os democratas tradicionalmente são mais favoráveis a negociações multilaterais. Ao passo que os republicanos, isso é uma tradição histórica norte-americana, os republicanos preferem as negociações bilaterais. Então, isso facilita as negociações via organismos internacionais, via blocos econômicos, o caso do Mercosul, podemos utilizar mais, mas também isso facilita a negociação, e é algo que nós precisamos aproveitar mais. Em que sentido? Vender mais, e vender mais não só para os Estados Unidos, vender para os emergentes. Esse é o desafio de todos os emergentes. É o remédio, né? Nenhum remédio miraculoso. Vender, comprar, e com vender, uma diferença. Vender, comprar. O século XXI vai ser marcado por uma mudança na postura da linguagem de negócios internacionais. Em que sentido? Os europeus vinham para cá com a conversa de que estavam nos dando civilização, mas queriam era comércio, vender e comprar. Os Estados Unidos, durante a sua supremacia e hegemonia, queriam negócio, mas sempre falaram, não, estamos ensinando democracia. Hoje em dia, o século XXI é o século dos emergentes. E uma coisa interessante nos emergentes é que nós negociamos de que forma? Eu quero fazer bom negócio, ganhar dinheiro, e quero que você ganhe dinheiro e que fique bom para todo mundo. Portanto, fica algo mais direto, só que a gente precisa lembrar sempre de que a competição, mesmo entre os emergentes, ela é muito acirrada. Nós precisamos ser competentes. Mais competentes, não é, professor? O senhor acredita que nesses próximos 4 anos de mandato Obama nós tenhamos a superação da crise, não? Já encaminha bastante. A teoria econômica nos ensina que isso ainda vai bem de uns 5 a 8 anos pela frente. Mas a teoria econômica, tadinha, está tão desautorizada, né, professor? Mas, por enquanto, ainda é o que é. É o que nós temos, não é? E tem mais. Como referência básica. Se eu olhar a história, a gente vai verificar que esse ciclo, na mudança, eles demoram aí em torno dos seus 8, 10 anos. Alguns anos já passaram, portanto, mais uns 5, pelo menos, ainda a gente vai estar. Portanto, não é só a parte negativa, é a oportunidade da gente fazer uma inserção maior e, sobretudo, em países emergentes. Porque no primeiro mundo eles vão ter que enfrentar a crise deles, que é uma crise mais grave, a crise sistêmica, sobretudo na Europa. Na questão política, professor, não existe nenhuma possibilidade de alteração de cenário, né? Quer dizer, Obama vai conviver com essa dificuldade na aprovação de medidas até o final do seu mandato. Isso, ele segundo o sistema norte-americano, no meio do mandato tem a eleição parlamentar. Isso. Ali ele pode mudar e tornar um pouco mais fácil a vida dele se ele conseguir exatamente, se ele conseguir maioria na Câmara dos Deputados. Aí vai ficar mais fácil ele aprovar as medidas dele. Mas, de todo modo, por ser um país de tradição democrática, isso passa tudo pelo Congresso. No início do programa eu falei berço da democracia, o berço da democracia moderna. Ok? Exatamente. Aí podemos sim ter os Estados Unidos como o berço da democracia moderna. Professor, foi um prazer recebê-lo. Esse papo bom, sempre